Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é No princípio era a palavra. O título da terça-feira, Os quatro seres viventes. E o versículo, Ezequiel 1,13. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que podemos contar com Tua misericórdia e com Tua graça. Sem ela, Senhor, nada somos, nada podemos fazer. Dependemos totalmente de Ti, do Teu Espírito, para Te servir, para ser agradáveis ao Senhor. Não queremos de forma alguma, Senhor, trabalhar por nossa força, servir ao Senhor com as nossas ideias, as nossas boas intenções. Nós sabemos que isso não Te agrada, nós sabemos que isso não produz Cristo no nosso viver e no viver das pessoas. Por isso, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós e que o nosso viver seja um viver como esses quatro seres viventes, um viver como carvão em brasa, a semelhança de tochas, queimando pelo Seu encargo, pela Sua palavra. Que de nós, através da Tua palavra, do Teu Espírito, também saiam relâmpagos. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Teu coração, o Teu sentimento por elas, o Teu amor. Que elas sejam impactadas por Tua palavra, por Tua pessoa, de modo que elas nunca mais tornem a ser as mesmas pessoas. Esse é o nosso desejo, Senhor. Por isso, impacta-nos cada dia mais com a Tua palavra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Durante esse semestre, amado irmão, amada irmã, nós vamos mergulhar no Evangelho de João. E é importante que esse tema, palavra, vida e edificação, esteja gravado em nós. É a palavra de Deus que faz a obra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela entra em nós e o resultado, irmãos, é que ela nos enche com a vida de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai nos dar vida, quando recebida com fé, quando recebida com um coração aberto. Eu sempre me lembro do que acontece em João 6, ali é uma grande advertência. O Senhor falava a palavra, veja, irmãos, ali era o próprio Senhor falando. Ele falava sobre comer o seu corpo, comer e tomar, beber do seu sangue. E lógico, aquilo tinha um sentido espiritual. Mas muitas pessoas ali, inclusive muitos discípulos que andavam com o Senhor, entenderam de maneira errada, tentando trazer aquelas palavras do Senhor tentando conformar, na verdade, aquelas palavras do Senhor para o seu entendimento. E aí o final ali do trecho de João 6 diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram, já não andavam mais com ele. Entender a palavra de Deus, irmãos, principalmente o que o Senhor tem nos falado, entender de maneira errada, entender de uma maneira que não seja uma maneira espiritual, no final vai fazer você acabar abandonando e não seguindo mais o Senhor. E aí quando ele perguntou a Pedro e aos demais discípulos se eles também iriam embora, Pedro disse, não, Senhor, para onde nós vamos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então veja, a palavra de Deus visa produzir a vida, e é a vida de Deus que gera edificação. Então, irmãos, recebamos a palavra, mergulhemos na palavra, e o resultado é que você vai ser como esse versículo 13 de Ezequiel 1, como os seres viventes. O aspecto é como carvão em brasa, como tochas. Você sabe, em Apocalipse, as 7 tochas diante do trono de Deus, elas representam o quê? Os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito 7 vezes intensificado, para a conclusão da obra de Deus. Veja como tudo está ligado, irmãos. Essa palavra que nós temos recebido, palavra que infelizmente muitos têm negado, é a palavra
que vai nos levar à conclusão dessa era, irmãos. É a palavra para nos fazer arder como tochas, em semelhança de carvão em brasa. É a palavra que faz sair de nós relâmpagos para impactar as pessoas, para que as pessoas conheçam o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, para que as pessoas sejam libertadas do império das trevas. E falando aqui ainda dos seres viventes, ontem, na verdade semana passada, nós falamos um pouco sobre isso. Esses seres viventes, eles têm 4 faces, né? Cada um tem 4 rostos, e um rosto, cada rosto, cada face está ligada a um evangelho, porque cada evangelho mostra um aspecto do Senhor Jesus que Ele também quer trabalhar na nossa vida, na nossa experiência. Então, por exemplo, nós temos o rosto de leão, que é a experiência do Evangelho de Mateus, o Evangelho que apresenta o Senhor Jesus como o Rei do reino dos céus, que veio para estabelecer o reino dos céus. Infelizmente, muitos ignoram a questão do reino, confundem, achando que olha que eu morrer, aí eu vou para o céu, e aí vai ser o reino dos céus. E porque confundem e não se deixam trabalhar nesse aspecto, acabam se tornando cristãos frios, cristãos que são cristãos apenas nominais, ou cristãos de culto, que vão à reunião, aí lá na reunião você louva o Senhor, você canta, que maravilhosa, que reunião gloriosa, a reunião foi muito boa para você, mas ela não produziu nada, não mudou a sua vida. Por quê? Porque a palavra não entrou, transformou e causou uma transformação, operou algo, entende? Se nós não formos transformados, nós não vamos reinar com Cristo. Isso é algo que o Evangelho de Mateus deixa claro. Aí depois nós temos também o Evangelho de Marcos, e ali diz respeito ao rosto de boi, porque é como um servo. Com relação a isso, irmãos, é muito importante. Eu vou falar também dos outros 3, mas vou dar ênfase hoje no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Lucas diz respeito ao rosto de homem. Ali você vê o Senhor como um homem perfeito, com os seus atributos divinos, sendo apresentado à humanidade como Salvador. E ali você percebe, irmãos, como o Senhor quer nos levar a ter os nossos atributos, as nossas virtudes humanas a serem elevadas. Você tem o rosto de águia, diz respeito ao Evangelho de João, que difere dos outros evangelhos, porque foi escrito muito tempo depois, e foi escrito para mostrar, para dar uma visão, não simplesmente histórica, mas principalmente a visão espiritual por trás dos acontecimentos, por trás dos milagres que o Senhor fazia. Então, o Evangelho de João nos mostra que Deus quer nos levar sobre asas de águia, né? Para o céu, para ter uma visão superior, uma visão avançada, uma visão como Deus vê. E ali Ele nos mostra, irmãos, também nos capítulos 14, 15, 16, 17, ali nós, há um tempo atrás, nós já tocamos bastante nesses capítulos. Você pode perceber, são capítulos cruciais na Bíblia, centrais, que mostram o plano, o coração ali do plano de Deus, ao querer que nós nos tornemos um com Deus e um entre nós, assim como o Filho e o Pai são um. Então veja, irmãos, isso é apenas alguns pontos que nós vemos. Falar de Marcos, como eu disse, o Evangelho de Marcos, irmãos, ele mostra o Senhor Jesus, é um evangelho curto. E Marcos era João Marcos. E o relato do seu evangelho, na verdade, irmãos, é muito do que o apóstolo Pedro falou para Marcos. Então tem alguns detalhes ali que só Pedro sabia, só Pedro contou. Mas o detalhe do Evangelho de Marcos é apresentar o Senhor como um servo. Um boi, um novilho, ele está ali simplesmente para servir. Então ele vai servir com trabalho no campo, no caso das fêmeas ele vai produzir leite, mas no final, o último serviço é ele entregar a si mesmo, a sua carne, para alimentar
o homem. Então, ali em Marcos você vê exatamente o Senhor como um servo, como um escravo, que no final entrega a si mesmo pela vontade do Pai, para a nossa necessidade. E aí entra o aspecto na nossa vida, irmãos, que muitos, infelizmente, ignoram, que é a questão de nós sermos servos. Em João 15, o Senhor fala sobre ser amigo, não é? Então você pensa assim, eu sou um amigo do Senhor, então não preciso servir o Senhor. Entenda que há aspectos na nossa comunhão, no nosso viver com o Senhor. E ser amigo do Senhor, ser filho de Deus, enfim, é um dos aspectos. Mas como também é ser servo. E como servo, irmãos, aqui tem um trecho do Alimento Diário que eu quero ler. Página 27, a partir do 2º parágrafo. Atualmente estamos alegres com o viver da igreja. O evangelho tem sido pregado, os adolescentes estão ganhando pessoas e a igreja está sendo revitalizada. Por onde passamos, somos bem recebidos com gritos de guerra e imersão na palavra. Por causa disso, muitos pensam que estamos exaltando-nos. Isso não é verdade. Somos apenas servos e não buscamos louvores para nós mesmos. No Evangelho de Lucas, vemos a postura de um verdadeiro servo. Lucas 17, de 7 a 10, eu vou ler agora. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois, comerás tu e beberás? Porventura terás de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Após o servo trabalhar o dia inteiro debaixo do sol, o Senhor não lhe agradeceu, nem sequer o convidou para jantar consigo à mesa. Pelo contrário, ordenou-lhe que preparasse a ceia e o servisse. Depois disso, o servo poderia comer e beber. Da mesma forma, tudo o que fazemos não visa o reconhecimento próprio. Fazemos porque somos servos. Essa será a nossa postura até a volta do Senhor. Aí sim, naquele dia, desejaremos ganhar o galardão, que é reinar com Cristo. Hoje, somos servos e não temos direito a elogios. Então perceba, irmãos, que muitas vezes falta a nós essa característica de servos, daqueles que colocam em primeiro lugar as necessidades do Senhor. Às vezes a gente troca a parábola de lugar. Você quer que o Senhor sirva você primeiro, e aí depois, se for tudo do seu agrado, aí você vai servir o Senhor. Muitas vezes, irmãos, nossa linha de pensamento é essa. Se tiver tudo certo, tiver certo, família, trabalho, todas as coisas, aí eu vou servir o Senhor. E isso é incorreto, irmãos. Nós como servos, como a experiência, lembre-se, a experiência dos 4 seres viventes, do rosto de cada um, da face, que a experiência do Evangelho é o que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Então, como o exemplo do Evangelho de Marcos nos mostra exatamente o Senhor como um servo, isso é visto também em Filipenses 2. Ali mostra o quanto o Senhor se humilhou, tornando-se um homem, e se humilhou até a morte de cruz. O caminho de um servo, irmãos, como um boi, ele vai até a morte. E nós também, nós precisamos aprender a servir ao Senhor até a nossa vida da alma morrer. Isso é a característica de um servo. Quando nós conservamos a nossa vida da alma, o nosso direito, as coisas, né? Nós saímos dessa posição de servo. Essa é uma lição difícil, irmãos, mas é uma lição que o Senhor tem também nos levado a aprender. Que sejamos servos e que façamos não conforme a nossa vontade, mas aqui fica claro nessa parábola, servos que fazem exatamente como o Senhor lhes ordenou. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.